Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer, 15 de agosto. Deus, esta não é uma boa hora. Félix ficou alarmado e aterrorizado e disse: Vá embora por enquanto. Quando eu tiver uma oportunidade conveniente, mandarei chamá-lo. Atos 24, versículo 25. A Bíblia conta a história de um homem que não seguiu a Deus, porque fazer isso teria sido inconveniente. Esse homem, Félix, pediu a Paulo para ir pregar o Evangelho para ele. Mas quando Paulo começou a convencê-lo a respeito da vida reta, da pureza da vida e de controlar as suas paixões, Félix ficou alarmado e amedrontado. Ele disse a Paulo para ir embora, que ele o chamaria em uma hora mais conveniente. Ver Atos capítulo 24, versículos 24 e 25. Acho isso extremamente divertido. Não porque seja realmente engraçado, mas porque retrata claramente a maneira como somos. Não nos importamos de ouvir o quanto Deus nos ama e dos bons planos que Ele tem para as nossas vidas. Mas quando Ele começa a nos repreender ou a nos corrigir, de alguma maneira, tentamos dizer a Deus que agora não é uma boa hora. Duvido que em algum momento Deus escolha uma hora que consideraríamos uma boa hora. E creio que ele faz isso de propósito. Quando os israelitas estavam viajando pelo deserto, eles eram guiados por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando a nuvem se movia, eles tinham de se mover. E quando ela ficava parada, eles ficavam onde estavam. Ver Números capítulo 9, dos versículos 15 ao 23. A Bíblia diz que às vezes ela se movia durante o dia e às vezes ela se movia à noite. Às vezes ela parava por alguns dias e às vezes ela parava por um dia. Duvido seriamente que à noite todos eles penduravam avisos "Não perturbe" na abertura de suas tendas, para que Deus soubesse que eles não queriam ser incomodados. Quando Deus decidia que era hora de partir, eles simplesmente faziam as malas e o seguiam. E quando Deus decidir que é hora de nos movermos e passarmos para o próximo nível da nossa jornada com Ele, nunca devemos dizer: esta não é uma boa hora. Deus sabe o que é melhor e o tempo dele é sempre exato. O fato de eu não me sentir pronta para lidar com alguma coisa em minha vida não significa que não estou pronta. O tempo de Deus é perfeito e os caminhos dele não são os nossos caminhos, mas eles são mais altos e melhores que os nossos. Ver Isaías 55, versículo 9. Confie nele. Você já disse para Deus: esta não é uma boa hora? Comprometa-se a seguir a vontade de Deus para a sua vida no tempo dele. O tempo de Deus pode não ser o seu tempo, mas você pode confiar nele, porque ele sabe o que é melhor.
16 de agosto. Você quer isto ou não? E ele lhes disse: Venham após mim, como discípulos, deixando que eu seja o seu guia. Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículos 19. Pedro, André, Tiago e João e outros discípulos foram grandemente honrados. Eles foram escolhidos para serem os 12 discípulos, os homens que aprenderiam com Jesus e depois levariam o Evangelho ao mundo. O que acho interessante é que eles estavam todos ocupados quando Jesus os chamou. Eles tinham vidas, famílias e negócios para cuidar. Sem qualquer aviso, Jesus apareceu e disse: Sigam-me. A Bíblia diz que Pedro e André estavam lançando as suas redes no mar, quando Jesus os chamou, e que eles deixaram as suas redes e o seguiram. Ver Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 21. Isso, sim, é uma interrupção. Ele não lhes disse que eles poderiam orar a respeito, pensar a respeito ou ir para casa e falar com as suas esposas e filhos. Ele apenas disse: Sigam-me, e eles o seguiram. Os discípulos não perguntaram por quanto tempo eles ficariam longe, ou qual seria o pacote salarial. Eles não perguntaram dos benefícios da remuneração pela viagem, ou em que tipo de hotel eles ficariam. Eles nem sequer perguntaram a Jesus qual seria a descrição de cargo deles. Simplesmente deixaram tudo para trás e o seguiram. Mesmo quando leio isto agora, devo admitir que parece um pouco rigoroso. Mas talvez quando maior a oportunidade, maior deve ser o sacrifício. Lembro-me de um tempo em que eu estava reclamando de algumas coisas que Deus parecia estar exigindo de mim, porque eu sentia que outros não tinham as mesmas exigências sobre eles. Ele disse simplesmente: Joyce, você me pediu muito. Você quer isso ou não? Eu pedi para poder ajudar pessoas em todo o mundo. E estava aprendendo que o privilégio de fazer isso frequentemente seria inconveniente e desconfortável. O rei Salomão disse que se esperamos até que todas as condições estejam favoráveis para semearmos, nunca colheremos. Ver em Eclesiástico capítulo 11, versículo 4. Em outras palavras, precisamos dar e obedecer a Deus quando não é conveniente e quando for custoso, se quisermos colher a nossa recompensa. Confie nele. O que você pediu a Deus? Você pensou no que seria necessário para que ele lhe desse isso? Não importa o que Deus lhe peça, você pode confiar que não é mais do que você pode suportar. E você colherá o que semear, seguindo a Cristo. (17 de agosto). Esteja pronto para ser interrompido.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor arrisca e entrega sua própria vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Quanto mais estudo os homens e as mulheres da Bíblia, que consideramos ser grandes, mais vejo que todos eles fizeram sacrifícios enormes e que não havia nada conveniente no que Deus pediu a eles que fizessem. Abraão teve de sair do seu país, deixar os seus parentes, a sua casa, e ir para um lugar que Deus nem sequer quis lhe dizer onde seria. José salvou uma nação da inanição, mas não antes de ser violentamente retirado da sua casa confortável e colocado em um lugar inconveniente por muitos anos. Esther salvou os judeus da destruição, mas Deus certamente interrompeu o seu plano para que ela pudesse fazer isso. A lista de pessoas que entraram em um nível de obediência sacrificial poderia continuar indefinidamente. A Bíblia as chama de pessoas de quem o mundo não era digno. Ver Hebreus, capítulo 11, versículo 38. Essas pessoas a respeito de quem lemos sofreram inconveniências para que a vida de outras pessoas pudesse ser mais fácil. Jesus morreu para que pudéssemos ter vida, e vida abundante. Soldados morreram para que os civis pudessem permanecer seguros em casa. Os pais vão para o trabalho para que as suas famílias possam ter vida melhores. E as mães passam pela dor do parto para trazer outra vida ao mundo. Parece bastante óbvio que alguém geralmente tenha de sentir dor ou inconveniências para que outra pessoa ganhe alguma coisa. Se você tomar a decisão de que não se importa com a inconveniência ou com a interrupção, então Deus poderá usá-lo. Você pode fazer a diferença no mundo. Mas se permanecer viciado em seu próprio conforto, Deus terá de passar por você, em busca de alguém que esteja mais disposto a suportar as coisas difíceis na vida para fazer a vontade dele. Confie nele. Pense em uma situação na qual Deus está lhe pedindo para fazer algumas coisas que você preferia não fazer. Continuar em uma situação. Sair de uma situação. Passar tempo com alguém com quem você não convive bem. Você está disposto a confiar na interrupção de Deus para fazer a vontade dele? 18 de agosto. Você é um canal, não um reservatório. Eis que esta foi a iniquidade da sua irmã, Sodoma: orgulho, superabundância de alimento, tranquilidade, prosperidade, ociosidade tinham ela e suas filhas. Nem fortaleceu ela a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Você provavelmente ouviu falar de Sodoma e Gomorra e da terrível maldade daquelas cidades.
mas o que elas realmente fizeram que desagradou tanto a Deus? Costumamos ter a ideia de que a perversão sexual das cidades finalmente foi a gota d'água para Deus, fazendo com que ele as destruísse. Mas, na verdade, foi uma situação muito diferente que motivou o Senhor a agir contra elas. Fiquei chocada quando percebi a verdade por trás da destruição. Descobri isso enquanto pesquisava passagens bíblicas a respeito da necessidade de alimentar os pobres. O problema de Sodoma e Gomorra é que elas tinham demais e não estavam compartilhando com os necessitados. Elas estavam ociosas e viviam um estilo de vida excessivamente conveniente, que as levou a cometer atos abomináveis. Vemos claramente, a partir disso, que a ociosidade e a conveniência excessiva não são boas para nós e nos levam a problemas cada vez maiores. Deixar de compartilhar o que temos com aqueles que têm menos do que nós não é bom para nós e, na verdade, é perigoso, porque esse tipo de egoísta, de estilo de vida, abre a porta para o mal progredir. Essas coisas não apenas não são boas para nós, como também são ofensivas a Deus. Ele espera que sejamos canais para ele fluir através de nós, e não reservatórios que guardam tudo o que tem para si mesmo. Gostamos de todas as conveniências que estão disponíveis a nós hoje. Mas, de várias maneiras, creio que Satanás as está usando para destruir qualquer disponibilidade de sofrermos inconveniências, para obedecer a Deus ou para ajudar os outros que estão passando por necessidades. Nós nos viciamos na facilidade e precisamos tomar muito cuidado. Como a maioria das pessoas, gosto de coisas boas e confortáveis, mas tenho feito o esforço de não reclamar quando não tenho as coisas da maneira que quero. Também entendo que a inconveniência quase sempre está presente quando queremos ajudar os outros. E sei que fui chamado por Deus para ajudar pessoas para fazer isso com uma atitude positiva. Confie nele. Você está disposto a sofrer inconveniências por Deus? Deus quer que você seja um canal do seu amor para o mundo. Peça a Ele para ajudá-lo a encontrar equilíbrio em todas as coisas, para confiar nele com os recursos que Ele lhe deu e para manter uma atitude positiva. 19 de agosto. Os verdadeiros relacionamentos valem a pena, porque eu lhes dei isso como exemplo, para que vocês, por sua vez, façam o que eu fiz a vocês. João capítulo 3, versículos 15. Jesus não desperdiçava seu tempo, de modo que podemos presumir que tudo o que ele fazia era significativo e contém uma grande lição a ser aprendida. Vamos pensar na vez que ele decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Ver João capítulo 13, versículos do 1 ao 17.
De que se tratava tudo aquilo? Jesus era e é o Filho de Deus. Na verdade, ele é Deus manifestado na segunda pessoa da Trindade. Portanto, basta dizer que ele é realmente importante, e certamente não teria de lavar os pés de ninguém, principalmente daqueles que eram seus alunos. Mas Jesus fez isso porque queria ensinar que eles poderiam estar em uma posição de autoridade e ainda ser servos ao mesmo tempo. Pedro, o discípulo mais veemente, se recusou resolutamente a deixar Jesus lavar os seus pés. Mas Jesus disse que se não lavasse os pés de Pedro, eles dois não poderiam ser amigos de verdade. Em outras palavras, eles tinham de estar fazendo coisas um pelo outro, para que o relacionamento deles fosse saudável e forte. Decidi há alguns anos que eu não estava mais disposta a ter relacionamento unilaterais. Relacionamento nos quais sou a única pessoa que dá e a outra pessoa só recebe. Esse tipo de interação não é verdadeira amizade e sempre acaba gerando ressentimentos e amargura em algum momento. Não apenas devemos fazer coisas uns pelos outros, como na verdade precisamos fazer coisas uns pelos outros. Isso faz parte da arte de manter bons relacionamentos. Dar nem sempre tem de ser uma resposta a uma necessidade desesperada. Podemos ser guiados a fazer alguma coisa por pessoas que não parecem precisar do que podemos fazer por elas. Se não existir uma necessidade, então por que fazer alguma coisa? Simplesmente porque dar em qualquer nível nos impede de ser gananciosos, além de encorajar as pessoas e as fazerem se sentir amadas. E todos nós precisamos nos sentir amados, independente de quantas coisas tenhamos. Confie nele. Confie em Deus o suficiente para estar disposto a fazer sacrifícios para servir e abençoar os outros. E Ele sempre cuidará de você. 20 de agosto. As pequenas coisas significam muito. Assim, à medida que a ocasião e a oportunidade surgirem, façamos o bem, moralmente, a todas as pessoas. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Levamos a banda de lírios à Índia conosco em uma viagem missionária. A bateria, na época, recebeu uma pequena faixa de couro de uma menina pobre como bracelete. O pequeno gesto de amor de alguém que tinha tão pouco transformou a vida dele. Ele disse publicamente que, enquanto ele viver, nunca se esquecerá da lição que esse gesto lhe ensinou. Se alguém que tem tão pouco estava disposto a dar, o que ele poderia fazer? As pequenas coisas podem exercer um enorme impacto. Que pequena coisa você poderia fazer? A seguir, encontra-se uma lista parcial de algumas das coisas que a Bíblia diz que poderemos e devemos fazer uns pelos outros. Cuidar uns dos outros.
Orar uns pelos outros. Ser amigável e hospitaleiros. Ser paciente um com os outros. Tolerar as falhas e fraqueza dos outros. Perdoar uns aos outros. Consolar uns aos outros. Edificar uns aos outros. Encorajá-los e amá-los em meio às suas fraquezas. Ficar feliz pelas pessoas quando elas forem abençoadas. Crer no melhor uns dos outros. Suprir as necessidades das pessoas. Esta é uma lista parcial. O amor tem muitas fases ou muitas formas de ser visto. As ideias relacionadas aqui são coisas relativamente simples, que todos nós podemos fazer se estivermos dispostos. Não temos de fazer planos especiais para a maioria delas, mas podemos realizá-las ao longo do dia, à medida que encontramos a oportunidade. Confie nele. Que pequenas coisas você fará hoje para ser uma bênção para alguém? Deus quer que você seja uma bênção para os outros, e até as pequenas coisas significam muito. Comece a procurar pessoas para quem você possa ser uma bênção e confie em Deus para usar essas bênçãos na promoção do seu reino. 21 de agosto. O amor precisa fazer alguma coisa. Mas se alguém possui os bens os recursos para sustento da vida, deste mundo, e vê seu irmão crente passar necessidade, mas fecha o seu coração de compaixão para ele, como pode o amor de Deus viver e permanecer nele? 1 João, capítulo 3, versículo 17. Costumamos pensar no amor como uma coisa ou um sentimento, mas a palavra amor é um verbo. O amor precisa fazer alguma coisa para permanecer sendo o que é. Parte da natureza do amor é que ele exige uma expressão. A Bíblia pergunta: se vemos uma necessidade e fechamos o nosso coração à compaixão, como pode o amor de Deus viver e permanecer em nós? O amor se torna cada vez mais fraco se ele não puder ser demonstrado. Na verdade, ele pode se tornar totalmente inativo. Se o mantivermos ativo deliberadamente ao fazermos coisas pelos outros, podemos impedir que nos tornemos egoístas, ociosos e infrutíferos. O ato mais sublime do amor foi Jesus entregar a própria vida por nós. E nós deveríamos entregar a nossa vida uns pelos outros. Isso parece extremo, não é mesmo? Felizmente, a grande maioria de nós nunca será chamado para abrir mão da sua vida física por outra pessoa. Mas temos oportunidade todos os dias de entregar a nossa vida pelos outros. Todas as vezes que você coloca de lado o seu próprio desejo ou necessidade e o substitui por um ato de amor por outra pessoa,
você está entregando a sua vida por um instante, uma hora ou um dia. Se estivermos cheios do amor de Deus, e estamos, porque o Espírito Santo enche os nossos corações de amor no novo nascimento. Então precisamos deixar o amor fluir para fora de nós. Se ele ficar estagnado pela inatividade, para nada servirá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ver João capítulo 3, versículo 16. Você entendeu? O amor de Deus o levou a dar. Confie nele. Coloque um enorme cartaz em sua casa, talvez em diversos lugares, perguntando: o que fiz para ajudar alguém hoje? Não passe o seu dia sem aumentar a alegria de alguém. Confie no exemplo de Cristo, de entregar a sua vida por você. O tenha como um modelo de vida.